Olá, estudantes da segunda série! Que prazer imenso fazer mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e juntamente com a galera, equipe de gravação, nós vamos fazer uma aula bem bacana para você, você que está do outro lado da telinha, no celular, no computador, na TV, nós vamos fazer o melhor que for possível para que você tenha uma aula de qualidade. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós temos alguns objetivos, que são eles. Você identificar as unidades de medidas, pessoal, e você compreender o que é uma unidade derivada e o que é uma unidade fundamental. Então, vamos trabalhar? Pessoal, assim, olhando para você, a física, vamos falar um pouquinho da física. A física, ela trabalha com medidas. As medidas, muitas vezes, são chamadas de grandezas. Grandeza física é tudo aquilo que você consegue medir. Uma grandeza física, ela é aquilo que você pode medir. Por exemplo, você pode medir velocidade? A resposta é sim. Então, velocidade é uma grandeza física. Você pode medir temperatura? Sim. Então, a temperatura é uma grandeza física. Agora, você pode medir amor? A resposta é não, seria curioso se medir amor. Amor não pode ser medido. Então, amor não é uma grandeza física. E todas as grandezas físicas que existem, elas são separadas em dois grupos. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Caro estudante, o que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar, ou seja, a medida escalar, é toda medida em que ela não tem uma direção e que ela não tem sentido. Já a grandeza vetorial, elas são medidas que, além do valor numérico, você tem que informar qual é a direção e qual é o sentido. Porque ela pode estar na vertical, ela pode estar na horizontal. Por exemplo, se eu falar assim para você, olha, ontem eu estava a 10 km por hora. Veja, é uma informação que falta algo, porque eu posso estar caindo a 10 km por hora ou eu posso estar correndo na horizontal a 10 km por hora. Então repare que essa medida, essa grandeza física, ela é um vetor. Além de eu falar o valor numérico, eu tenho que dizer para onde ela aponta, porque ela tem uma direção e ela tem um sentido. E vale destacar, querido estudante, que direção e sentido, para você não confundir, quando eu estou na vertical, esse é um sentido. Esse é uma direção. A direção vertical, eu posso ter dois sentidos, ou para cima ou para baixo. Esses são os sentidos. Agora, se eu estou na direção horizontal, eu posso ter dois sentidos, para a direita ou para a esquerda. Repare que você pode se movimentar para a direita, você pode se movimentar para a esquerda. Você está na mesma direção, só que com sentidos diferentes. Beleza? Então, toda medida que atuar na vertical, na horizontal, é um vetor. Já um escalar, ela não possui isso. Por exemplo, se eu falar para você agora no tempo, agora são, 3 horas. 3 horas, você não fala 3 horas para cima ou para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda, na vertical. Você não fala. Então, o escalar não tem direção e não tem sentido. Beleza? Então, lembre-se, qualquer uma das grandezas, elas vêm acompanhadas com uma unidade de medida. Mas o que é uma unidade de medida? Pessoal, a unidade de medida nada mais é do que uma letra ou um símbolo que caracteriza uma medida física, tá? A unidade, ela dá vida, ela caracteriza. Por exemplo, eu só sei que alguém mediu, calculou massa se eu ver a unidade quilograma. Eu só sei que alguém mediu distância ou calculou distância, comprimento, se eu ver a unidade metro, quilômetro, milímetro, centímetro. Repare que eu mencionei várias unidades que caracterizam a distância. Qual é usada como padrão? Os físicos, eles pararam numa convenção e eles se reuniram para estabelecer um padrão. As unidades padrão nós chamamos de unidades fundamentais, que são 7, pessoal, são 7 unidades, que eu vou mostrar aqui para você, Logo, logo vou mostrar para você. Só que antes, eu quero que você pense o seguinte, as unidades de medidas, elas são muito importantes, porque elas que iniciam toda a estruturação do estudo da física. E nessa atividade, nós vamos pensar um pouquinho. Ele fala o seguinte,
As unidades de medidas desempenham um papel fundamental na ciência. Em algumas linhas, descreva o que aconteceria se não tivéssemos as unidades de medidas. Caro estudante, você terá um tempo e no retorno nós vamos corrigir essa atividade.
Então, pessoal, o que aconteceria se você não tivesse a unidade de medida? Galera, de um modo bem simples, se eu tirar a unidade, cara, o que acontece basicamente com a matemática? A matemática, ela até trabalha com medidas, mas assim, a matemática ela trabalha com os números decimais, com os números ordinários, no modo geral. Então, a física, diferentemente da matemática, ela vai trabalhar com as medidas em si. Na verdade, a física, ela estuda os fenômenos naturais, pegando as medidas que esses fenômenos têm, e ela consiga, através do modelo matemático, fazer previsões. Então, por exemplo, se você não tivesse as unidades de medidas, galera, você não conseguiria reconhecer uma medida. Se você chegar imagine você chega num lugar e vai comprar, sei lá, você tem lá um arroz, feijão, você chega e fala assim, me dá 5. O cara vai perguntar, 5 o quê? Você vai falar, 5 quilos. Aí você sabe, né? 5 quilos de determinado alimento. O quilograma, ele te dá ele caracteriza a massa. E assim por diante. Então, se você tirar as unidades, cara, perde o sentido, né? Você vai trabalhar somente com números, mas daí você não sabe o que aquele número representa. Beleza? Então, essa é uma atividade bem bacana, só para você refletir o papel das unidades. Um detalhe importante. Como eu havia mencionado para você, os físicos se reuniram porque você pega lá massa. Massa você pode medir em quilograma, em miligrama, em arroba, em tonelada e assim por diante. Então você tem várias unidades para uma mesma medida. Os físicos se reuniram e eles escolheram 7. As 7 unidades que nós chamamos de fundamentais, que são unidades que a partir delas todas as demais saem daqui. São elas a unidade de comprimento, que é medida em metro, a unidade de tempo, que é medido em segundo, a unidade de massa, que é medido em quilograma, a unidade de temperatura, tome cuidado, não é o Celsius, tá? É o Kelvin. A unidade de corrente elétrica, que é o ampere, a unidade de quantidade de matéria, que é o mol, e a unidade de intensidade luminosa, que é o candela. Pessoal, só fazendo algumas ressalvas aqui. Por que eles escolheram o metro? Por que eles escolheram o segundo? Porque a maioria dos fenômenos da física, eles ocorrem para a distância na casa do metro. A maioria dos fenômenos da física, o tempo ocorre dentro da casa do segundo. E assim por diante. A maioria dos fenômenos da física, a massa, pessoal, está dentro do quilograma. Beleza? Então, não esqueça disso. Tá? Não esqueça disso. A temperatura medida em Kelvin e assim por diante. Beleza? Pessoal, aqui o Kelvin ele foi homenageado e toda vez que for nome de cientista, a letra é maiúscula, tá? Você usa a letra maiúscula. Veja que o ampere, a sigla é a letra A, o A maiúsculo, porque o ampere foi homenageado, é nome de cientista e assim por diante. Deixa eu só falar um pouquinho da intensidade luminosa. Alguns vestibulares, alguns lugares, eles tentam confundir você. Eles tentam dizer que a intensidade luminosa é o lúmen. E, pessoal, isso é fluxo luminoso. Beleza? Não esqueça. A intensidade de luz é medido em candela. Pessoal, essas são as 7 unidades fundamentais. A partir delas, todas as demais são derivadas. Por exemplo, você pega lá a potência. A potência, pessoal, ela é simplesmente assim, ela é trabalho pelo tempo. Trabalho é energia. Energia, pessoal, é a força vezes a distância. Se você for abrindo todas essas derivações, você tirando as unidades padrões, lá, as fundamentais, você consegue chegar em todas elas. Por exemplo, ó, vem cá, Newton. Newton é massa vezes aceleração. A massa em quilograma, que é uma unidade fundamental. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. O metro é uma unidade fundamental. O segundo também é uma unidade fundamental. Só para você compreender o que eu quero falar para você, pega lá, por exemplo, medida de área. A medida de área você pega comprimento vezes largura, tá? Comprimento vezes largura. Você tem a área. Você pega metro vezes metro, que dá metro quadrado. É a medida de área. Veja, 1 metro quadrado é a área e deriva das fundamentais. Beleza? Não esqueça disso. Pessoal,
sabendo que você tem um padrão, sabendo que, de um modo geral, né, você é obrigado, não é que é obrigado, mas assim, os exercícios ele forçam para você trabalhar dentro desse padrão, o que acontece? A maioria dos exercícios, eles vão dar fora do padrão para você. E aí, o teu objetivo é você pegar essas unidades que estão fora do padrão e você trazer para o padrão. Para você fazer isso, é o que nós chamamos de conversão de unidades. Pessoal, cuidado, você tem técnicas para fazer isso. Converse com o seu professor, procure seu professor, que ele vai ter o maior prazer em te ajudar. E as técnicas são as mais variadas. Por exemplo, para você transformar centímetro em metro, cara, você pode usar a regra de 3. Para você transformar hora em segundo, você pode ir trabalhando com regra de 3. Tem técnicas, centímetro quadrado para metro quadrado, todas essas áreas nós temos técnicas para você sair de uma unidade e chegar em outra. Beleza? Converse com seu professor, tá, sobre as técnicas de transformação de unidades. Pessoal, vamos fazer uma atividade que é bem simples. Ele fala o seguinte, nessa atividade ele fala assim, considerando que cada aula dura 50 minutos, o intervalo de tempo durante 2 aulas seguidas em unidades do Sistema Internacional é de, veja, uma aula 50 minutos, 2 aulas 100 minutos. Cara, minuto não é o padrão. Mas quantos esses 100 minutos equivale no padrão? O padrão é segundo. Então você terá um tempo para transformar 100 minutos em segundos. E na sequência nós vamos corrigir essa atividade.
Então, pessoal, vamos fazer a correção? Olha só, basicamente ela fala assim, uma aula de 50 minutos, se você pegar 2 aulas, dá 100 minutos. Quanto isso equivale no sistema internacional? Ora, você vai ter que converter 100 minutos em segundos. Como 1 minuto tem 60, então 2 minutos você vai pegar e vai fazer a multiplicação, né? Pessoal, 100 minutos vezes 60 você terá 600 segundos. Daria para você usar uma regra de 3. 1 minuto é 60 segundos, 100 minutos é igual a x. Multiplica cruzado e você vai chegar que a quantidade de minutos, de quantidade de segundos que está presente em 100 minutos é 600 segundos. Beleza? Então, pessoal, essa foi uma atividade bem tranquilinha, bem fácil de você compreender. Galera, então assim, o que nós vimos hoje? Nós vimos a unidade de medidas e a conversão de unidades. Vale destacar, mais uma vez, que a unidade de medida ela é fundamental para que você reconheça uma medida. São letras, são símbolos que dão vida a uma medida. E existe um padrão, e sabendo que existe um padrão, os vestibulares eles dão dados fora do padrão e você tem que converter. E tem técnicas para isso, tá? Um detalhe importante, você que vai fazer vestibular, fique muito atento a isso. Porque a maioria dos exercícios, eles gostam de enrolar, sabe, fazer com que você erre. Por exemplo, velocidade é calculado no padrão metros por segundo. E no dia a dia nós usamos quilômetros por hora. E tem uma técnica para você converter diretamente, que é o tal do 3,6. Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo a você muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.